Falando sobre perimenopausa, né? A gente vai falar, inclusive é o tema do nosso propósito, né? Falar com as mulheres da perimenopausa. E aí eu queria começar, que a gente sempre, né, vai começar falando sobre o que é, porque é um tema que, inclusive, abri enquete esses dias, né, lá na BioMove, e a maioria das pessoas não sabem o que é, né? E é importante que a gente aprenda sobre isso. O quanto mais cedo, melhor, né? Mais informação a gente tem, mais a gente consegue lidar também com essa situação. Então, para a ciência, né, já respondendo, para a ciência, para os estudos, o que é a perimenopausa? A perimenopausa é aquele período que antecede a menopausa. E o que é a menopausa? A gente só vai saber que entrou na menopausa quando a gente ficar um ano sem menstruar. Então, isso geralmente ocorre lá nos 50 e ploques, né? 50 e pouquinhos, perto dos 50. Então, ficou um ano sem menstruar, faz o aniversário de menopausa, né? Então, diz que é só um dia, menopausa é um dia, aquele dia ali. Depois você já fica pós-menopausa. E a perimenopausa é todo o período que antecede isso e que você começa, então, o teu organismo a dar sinais de que ele vai parar de ovular, que essa que é a grande questão, né? E só que esses sinais, eles podem começar a ocorrer lá desde os 35 anos de idade, né? A gente não começa a parar, a perder essa produção dos hormônios, a diminuir essa produção dos hormônios assim de uma hora para outra. Ele vai ocorrendo aos poucos, tem alguns vales, né? Que acontecem assim em alguns determinados momentos, mas começa já desde os 35 a gente começa isso. Então, para a ciência, eles falam que ali é a partir dos 42, quando você começa a ter mais sintomas, tipo os fogachos, alguns sintomas, né, de secura vaginal e essas questões mais irritação, insônia. Para nós, aqui da travessia, né, e aí quero que você complemente sobre isso, a perimenopausa ela é muito mais do que só parar de menstruar. A perimenopausa ela engloba uma fase da vida da mulher em que ela vai se preparando para vivenciar os seus ciclos de uma forma diferente. E isso pode começar a acontecer já desde muito cedo, né? E não necessariamente precisa ser só quando começa a acordar no meio da noite toda suada. Quanto antes a gente se apropriar dessa fase, entender que a gente está passando e se encaminhando para isso, mais fácil fica de a gente transitar por ela, assim, né? Eu acho que um dos reconhecimentos, ou que as mulheres começam a pesquisar sobre a menopausa, né, e a perimenopausa, é com relação aos sintomas, né? Então, eu acho que é comum que algumas mulheres comecem a pesquisar sobre isso, justamente porque elas começam a detectar que alguns sintomas começaram a aparecer, né? Por isso que a gente vai comentar hoje, né, dessa questão de todas essas fases. Porque algumas fases, não que é um limite entre um e outro, né? De que agora quando entrou esse sintoma, tá em tal. Não é exatamente linear dessa forma, né? Mas as mulheres elas estão pesquisando, elas vão procurar um profissional, né? Que geralmente é o ginecologista ou médico, né? E também médico, né? Porque as mulheres notam que estão acontecendo algumas coisas, né? Então, eu comentei na primeira live, dei meu exemplo, que para mim foi essa questão da irregularidade da menstruação, que eu acredito que seja um dos primeiros pontos, né, de que a mulher comece a notar, na verdade, que está entrando numa etapa diferente de vida, né? E até como que alinha isso justamente com outros fatores externos, quando isso começa a influenciar o trabalho, enfim, né? É, e daí, geralmente, porque foi muito associada essa questão tanto da menopausa quanto da perimenopausa, que é pouquíssimo falado até hoje, né? Porque é uma coisa bem recente, na verdade, mas com relação à reposição de hormônio. Então, todo mundo entendeu que menopausa beleza, entrei na parte da minha vida em que eu vou precisar fazer reposição de hormônio. E a gente chegou agora, né, com uma abordagem totalmente diferente de que não necessariamente, né? Cada pessoa vai viver essa fase de uma forma, né? Essa etapa da vida, por isso que a gente chama de travessia das deusas, né? Porque deusas, porque as mulheres têm suas nuances, elas têm suas características muito únicas, né?
cada mulher vai passar essa fase de uma forma diferente, por isso que a gente trouxe 7 histórias, né, 7 mitos, dessas deusas gregas, né, que a gente também faz associação com outras deusas não necessariamente gregas, Aham. e justamente traz essa questão de tanto de ser único, né, de que mas principalmente da questão de que cada pessoa passa por essas etapas de vida, né, de uma forma em que a pessoa decide, não o médico decidiu então olha só, o teu exame veio XYZ, você vai precisar tomar, né, isso, aquilo. Então, na verdade, não, a gente veio trazer possibilidades, né, e possibilidades alternativas, principalmente, de como entender essa etapa de vida e tomar as suas próprias decisões, né? É, Então, mas e explica para o pessoal aí, Raquel, essa questão de o que é esse monte de sintomas ou de hormônios, o que acontece com as mulheres, geralmente, né? Como que elas conseguem detectar que estão se aproximando dessa etapa de vida. sim, a perimenopausa, dentro dessa abordagem que a gente está trazendo, que ela envolve, né, essa etapa de vida muito maior e que a mulher está Uhum. enfrentando coisas paralelas, porque assim, não são só os ciclos, né? Geralmente são momentos de vida que ela está enfrentando decisões, momentos muito assim, agudos, assim, né? Decisão, por exemplo, se vai ter filho, se não vai ter filho. Geralmente, se está numa carreira profissional ascendente é quando tem o boom, né, dessa questão, assume cargos de liderança. É quando geralmente também, se é empreendedora, começa também a ter né, escolher os seus resultados. E, enfim, uma série. Ou se não são os filhos que entram na adolescência, se já tem filhos há muito tempo, enfim, é um período que é de muita turbulência e que associado a isso, a gente tem as variações hormonais. Então, assim, se a gente for pensar, se você for pensar, quais são as fases? Tem a ciência, né? Ou enfim, depende do autor, do médico, do cientista, ele vai trazer uma abordagem diferente, né? Então, assim, alguns falam em mais fases, 4 fases, 5 fases, enfim. O que eu vou trazer aqui, para simplificar, e depois na imersão a gente vai se Uhum. aprofundar sobre isso, vai explicar por que é que acontece em cada fase, quais são os sintomas, isso realmente é da perimenopausa, precisa tratar, não precisa tratar, isso está envolvendo só questões hormonais ou está sendo influenciado por um estilo de vida, eu acho que isso é muito importante, né? De a Sim. gente, assim, não negligenciar o estilo de vida que as pessoas estão tomando. E então a gente fala de 2 fases. A primeira fase a gente chama de predominância estrogênica. Então é quando a progesterona para de ser secretada, pelo menos diminui, né? Tem uma queda muito grande e a gente tem uma predominância estrogênica nessa situação. Isso acontece geralmente a partir dos 35 anos já, né? Então, assim, não necessariamente você está entrando na perimenopausa ali dos sintomas, mas a partir dos 35 a gente começa a ter leves, cada ano mais, essa predominância estrogênica. Então, o que acontece? Os nossos ciclos menstruais, eles ficam mais curtos, Uhum. e a gente começa a ter a parte, como a gente tem muita estrogênio para pouca progesterona está equilibrando isso, é uma fase que a gente tem, por exemplo, muita libido. Quando as mulheres falam que o auge da vida sexual da mulher é perto dos 40, aos 40 anos, tá muito relacionado também com a predominância estrogênica e com a predominância de testosterona também nessa fase. Sim. Então, a gente tem, é como se o corpo ele tivesse fazendo assim, o último suspiro, assim, minha filha, você, porque assim, a gente, né, não, Tá na hora. contextualizar. Isso que eu estou falando aqui, a nossa evolução enquanto ser humano, vamos pensar, né? Enquanto ser humano existente em cima do planeta Terra, a gente existe para procriar, né? Essa Enquanto questão de animal, vamos colocar assim, né? como é que é? Enquanto animal Exato, físico, exato. né? Enquanto Enquanto bicho. instinto animal. Exato. Essa questão de ter projetos, trabalho e de não querer pipopopopó, isso é muito recente. Então a gente tem que sempre pensar o que que o nosso organismo está querendo. Ele está querendo procriar.
Então, quando chega ali depois dos 35, a gente começa a ter essa predominância estrogênica, que começa a dar diminuir né, os dias do ciclo, como se ele estivesse dando mais oportunidades para você engravidar. Então, por exemplo, num período de um ano, você tem mais ciclos do que você teria antes, para que você engravide. Isso é. Claro que isso, trazendo para a nossa realidade, vai se materializar como uma energia para fazer os seus projetos, para querer ascender na sua carreira, para poder. O procriar aqui, ele não vem só com questão de filhos, né? Gerar filhos, assim, a gente vai trazer de uma outra forma. Mas os hormônios acabam trabalhando dessa forma, vão trazendo essa energia yang para fora, de fazer acontecer. Isso acontece, né, um pouquinho a partir dos 35, mais perto dos 40 isso acontece ainda mais. Então você tem muito desejo sexual, tem muita atração pelo seu parceiro, e aí depois lá dos 40, você tem uma questão que é depois que você ovula, isso tem uma queda abrupta. Então assim, essa diferença entre a primeira metade do ciclo e a segunda metade do ciclo, ela vai ficando mais forte conforme vai passando os anos ali depois dos 35. Aí depois dos 40, tá, passou os 40 e poucos anos, a qualidade dos nossos óvulos vão diminuindo. Isso na imersão também vou explicar. O que que significa qualidade do óvulo e o que que isso tem a ver com os hormônios. Isso eu vou explicar, não vou entrar em detalhes agora. Mas aí a qualidade dos nossos óvulos vão diminuindo e aí a gente vai tendo também uma queda de estrogênio. Aí nessa fase, aí a gente tem como se a gente tivesse uma grande de uma TPM, né? Uma TPM de gente grande, assim. A gente já passa alguns períodos, e obviamente isso depende do condicionamento externo. Quanto mais a pessoa tiver situações que favoreçam esse desequilíbrio emocional, ela vai se pronunciar cada vez mais, né? Alguns outros sintomas aí, como começa a aumentar a gordura abdominal, porque daí o estrogênio acaba diminuindo também a progesterona também, então acaba tendo mais retenção nessa parte. A gente vai diminuindo a nossa necessidade de consumo calórico, então, a fome aumenta e a nossa necessidade de calorias diminui. Então, a gente entra num ciclo vicioso. A gente aumenta a fome, mesmo não tendo aquela necessidade energética, come mais, aumenta a quantidade de células adiposas, de gordura. As células adiposas produzem estrogênio e aqui aquilo vai ficando se a gente não trata, se a gente não olha para isso, pode ficar numa corrida de ratos assim, né? E essa parte também, ela vai te dar mais sensibilidade, por exemplo, você vai ter essa TPM de gente grande, sensibilidade nos seios, né? Então, uma sensibilidade maior e durante muito mais tempo. Tem uma questão também de névoa mental, começa com essas falta de concentração, a memória começa a ficar mais prejudicada, porque o nosso cérebro, ele é banhado de receptores de estrogênio. Então, quando a gente diminui essa quantidade de hormônios, a gente começa a ter, esses circuitos começam a ficar sem saber como funcionar Sim. direito também. E aí, quando começam também, lá na segunda fase, depois dos 45, mais perto dos 50, geralmente, começam os fogachos, que também é porque a gente também tem uma queda abrupta da produção de estrogênio. Então, o hipotálamo, que é quem regula a nossa temperatura, entende como se a gente estivesse com febre. Ele, tipo assim, a gente tá ali passando. Por que que é de vez em quando? A gente tá ali produzindo. Aí daqui a pouco tem uma queda. O hipotálamo, Uhum. ele entende como se a gente tivesse com uma febre, como se a gente tivesse febril. E aí ele vai fazer a única forma que ele aprende de diminuir a temperatura do nosso organismo é suando e levando Isso. sangue para nossa pele. Então é por isso que tem aqueles fogachos que as pessoas ficam tipo, né? E aí são E, essas e questões assim. geralmente acontece, eu escuto muitos relatos disso com relação à noite, assim, né? Que as mulheres falam assim, meu Deus, tava dormindo, de repente, né? Acordei com a cama toda encharcada, né? No meio da noite e tal. Que eu acho que é Sim, muito comum durante o sono isso acontecer, né? sim, Já aconteceu comigo, algumas vezes acontecem, né? E eu fiquei assim, né? Acende uma luz assim. Mas, Raquel, tu falou uma coisa muito interessante com relação à qualidade, né, dos óvulos. E daí isso influencia muito, principalmente as mulheres que não tomaram uma decisão se elas vão querer ter filhos ou não. E isso influencia essa qualidade desses óvulos, vão influenciar muito nessa questão de congelar eles ou não, né?
e eu queria, não sei se. Eu sei que eu tô dando um spoiler aqui, não devia nem estar comentando isso, né? É segredo. Mas eu sei que é uma questão para várias mulheres, né? Essa questão de congelamento de óvulo. E o que geralmente as pessoas não falam é que existe, né? Essa diminuição ou essa alteração na qualidade desses óvulos. Então, essa tomada de decisão e quando também é importante, né? Observar. Isso, assim, a gente é muito ignorante ainda, enquanto sociedade, na questão do congelamento de óvulos, né? Mas Uhum. sabe-se, por exemplo, por isso que é negligenciado tanto, que o ideal seria o congelamento acontecer entre 30 e 35 anos. Porque a partir Uhum. dos 35, a gente já tem uma queda. E quando de qualidade, parece assim, a gente tem que realmente tomar cuidado com a linguagem que a gente fala, e eu trago aqui essa linguagem porque é a que todo mundo está familiarizada, mas a ideia é justamente que durante a imersão e durante a jornada, a gente vá também reeducando as mulheres dessa linguagem, porque parece que vai perdendo a qualidade, perde o seu. Perder a qualidade vai ficando pior, né? Tipo assim, É. Uhum. me é uma linguagem meio pejorativa, assim, né? Nesse Uhum. sentido, assim, mas perde a qualidade para aquela função de reprodução Isso. física, né? Uhum. E essa qualidade de reprodução física acaba interferindo em todos os nossos sistemas, no sistema Uhum. nervoso, no sistema endócrino, nervoso, no sistema digestivo também, toda a nosso sistema nervoso, então assim, tipo, tudo fica, não é comprometido, mas vai mudando a forma de se comportar. A gente precisa ensinar para o nosso organismo como é que a gente vai alimentar ele com outros neurotransmissores, que não aqueles que são incentivados por esses hormônios que estão ligados com a procriação. E aí essa decisão de congelar, ela precisa ser tomada muito cedo, e aí é um assunto que que ele é muito polêmico, assim, né? Enfim, eu acho que Uhum. precisa de um pouquinho Sim. mais de profundidade, mas a partir, por exemplo, as mulheres a partir dos 35, quando elas vão começar a fazer o congelamento, fazem o procedimento de fazer a coleta dos ovos, já se vê, por exemplo, que diminui muito a quantidade de óvulos que conseguem coletar na cada vez. Então, isso Sim. também é inerente a essa queda que vai acontecendo com né, com a fisiologia da mulher a partir dessa data. E isso é como se o corpo estivesse dizendo para a gente assim, ao mesmo tempo, ele vai conversando da mesma forma assim, o óvulo, né, os óvulos lá, vão diminuindo a sua qualidade reprodutiva, que é essa capacidade de gerar outro ser humano, tá? Isso, ponto. Não é Não nem que não consiga, mas existe uma alteração, isso é fato, existe uma né? alteração. Exato, é fato. Exatamente. E aí o corpo entende, o nosso sistema ele é tão perfeito que o nosso corpo vai dizendo, olha, se está perdendo essa qualidade, né? Se está perdendo essa capacidade, eu preciso te dar todo o suporte possível para que você consiga fazer isso nos próximos anos, né? Sim. E aí é isso que a Uhum. gente está querendo abordar aqui, que a gente começa a usar essa energia que o corpo tem para fazer isso, dependendo do Uhum. arquétipo que a gente está vivendo ali das deusas, a gente vai usar isso de uma forma diferente, vai usar essa energia que ele está nos dando de uma forma diferente. Então tem que tomar muito cuidado também quando a gente escuta que, ai, que depois dos 35, né, tudo cai, tudo começa Porque não é bem isso que a ciência fala, entende? Não é bem isso que as coisas a- como eu digo, os resultados mostram. A, Uhum. a gente tem que parar de olhar para o micro e olhar para o macro. Então, assim, o micro pode ser, ok, a qualidade do óvulo ali para a procriação está diminuindo. Só que as consequências disso não são necessariamente que a mulher fique perca a qualidade também. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque o óvulo perdeu a qualidade que a mulher perdeu a qualidade também. Então, Sim, essa é bem exatamente. importante a gente salientar. E aí, a última coisa que eu queria falar também sobre Porque senão isso a é gente. Porque senão, Raquel, a gente até vai ficar fazendo essa associação de que uma pessoa para gerar um outro ser, né, para ter filho e etc., ela só depende da parte física, né? E não é só isso. exatamente. E aí, isso que eu queria falar também, que, por exemplo, como a gente experiencia cada fase,
E eu trabalho isso no ciclo menstrual, né, dentro do ciclo menstrual, mas isso também vai, como a gente experiencia cada fase, vai influenciar nas nossas preocupações, entende? Então, por exemplo, se você tem exemplos de mulheres que não tiveram esse tipo de problema, é um tipo de problema que você não vai se preocupar. Que não vai ser uma questão de você. Se, as mulheres da sua família não tiveram problemas para engravidar lá nos 40, 40 e poucos anos, isso não vai ser um problema para você. Então, você vai poder direcionar essa tua energia para uma outra coisa. Se de repente as mulheres da sua família não tiveram menopausas traumáticas, perimenopausas traumáticas, né? Porque a menopausa em si ela não é traumática, a perimenopausa que acaba sendo mais traumática para algumas mulheres que não sabem o que está acontecendo, né? Uhum. Inclusive, eu li um estudo agora, antes um pouco de entrar aqui na live, que a maior porcentagem de mulheres que se dizem satisfeitas na vida são depois dos 60 anos, né? Mulheres estão Uhum. ali perto dos 60 anos, assim. Então, tipo, realmente não tem, a gente tem que parar de olhar que é porque a mulher perdeu a qualidade e vai ser infeliz e vai morrer. Não é isso, né? E então, dependendo dos exemplos que ela tem, ela vai vivenciar isso de uma forma diferente. O estilo de vida vai influenciar para esses sintomas. Então, quando a gente fala de fases, é importante que a gente preste atenção que às vezes a pessoa começa a ter sintomas. A gente estava conversando isso um pouquinho antes da live, né? Uhum. A pessoa começa a ter sintomas de insônia. Sim. Aí aí tá ali perto dos 40. Aí ela vai no médico. E é só esse sintoma que ela tá sentindo. Aí ela Uhum. vai no médico, né, na médica. Aí a médica vai lá e faz os exames. Aí os exames, ok, acusam que ela tá com uma predominância estrogênica, né, e aí como ela tá com baixa de progesterona, aí tem alguns neurotransmissores que acabam influenciando na parte do sono, que na imersão eu vou abordar também, porque tem alguns suplementos que a gente vai entrar, que pode Uhum. entrar nisso. Mas enfim, Isso é, se, isso se a médica for muito boa, né, Raquel? Porque de vez, se a queixa for de insônia, às vezes vai fazer só um teste lá de aquele que a gente dorme lá para fazer uma verificação do sono e tal, e nada é investigado com relação a outros fatores, né? mas eu ainda, olha só, na minha visão, se o médico ou médica, né, se o profissional da área da saúde ali pedir um exame que a gente fala que é putz, esqueci o termo, faço de vez em quando esse negócio, por causa que eu da apneia, mas se ela Ah, pedir daqui a pouco isso, vai lembrar. não esqueço. Se ela pedisse, eu ainda acho bom. Porque daí pode ser Uhum, que, às vezes, é questão, por exemplo, eu tenho, né, questão de apneia do sono, uhum, né, não entra, a pessoa não entra no sono profundo, tá sempre cansada, né, e tudo mais, e aí pode, às vezes, tratar essa questão assim, ainda eu acho que se pede isso, tudo bem. O problema, para mim, é quando faz o exame hormonal, percebe-se que tá começando com essa predominância estrogênica, aí entra com uma intervenção hormonal, ou um remédio uhum. para dormir, uma das duas coisas, ou as duas coisas juntas, né? Então, ou tu pega um Rivotril, ou tu pega uma reposição hormonal, e às vezes isso, tipo, é bem, sei lá, com 42, 43 anos ali, tipo, já fazendo isso. E, na verdade, a tua insônia, ela está atribuída, de repente, a um outro fato que aconteceu na sua vida, entendeu? Um fato traumático, porque nessa época, sei lá, você está Uhum. passando por outras questões na sua vida que estão trazendo essa questão da insônia. Então, a gente quanto mais cedo a gente começa a monitorar como a gente está se comportando, como que a gente vivencia os nossos ciclos, melhor a gente vai conseguir perceber quando que a gente está entrando na perimenopausa de fato e quando são Uhum. só sintomas que aparecem, entendeu? Que estão ali aparecendo e tentando mostrar que a nossa vida está falando com a gente. Eu tô me sentindo completamente exausta, não tô dando conta. Vai lá, ok, os hormônios estão desregulados. Mas aí a Uhum. pessoa vai ver, ela teve uma promoção no trabalho e tá trabalhando 14 horas por dia. Cara, não é a perimenopausa. Vamos olhar para isso aqui primeiro. E é bom ter Sim. esse discernimento, assim. Então, a perimenopausa existe, ela tem esse conjunto de sintomas, tem questão com relação à libido, tem relação com ganho de peso, tem relação com oscilação hormonal. Sim, é fato. Só que a gente precisa olhar para isso, fazer um zoom out, assim, olhar para isso é, com mais cuidado, para não achar que só Tá. a reposição vai curar isso tudo. Olhar com curiosidade, né? E É. aí, feita essa fala toda que eu tô falando aqui, que falei para burro, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que as deusas passam pela nossa vida nessa fase.
Sim, a nossa abordagem, na verdade, né, da travessia, ela vai de encontro com os mitos, né, das deusas gregas, que justamente traz essas características ou esses arquétipos, né, de que a gente realmente, de que é uma fase da vida e que a gente passa, né, faz essa travessia utilizando alguns desses, né, desses mitos, utilizando algum desses arquétipos. Então, quando, por exemplo, a Raquel comentou essa questão de, eu começo com os ciclos menstruais mais curtos, né? E daí eu verifico uma alteração, uma libido, né? Me domina, né? Esse tipo de coisa, né? Eu fico com uma libido assim extremamente acentuada. A gente pode, por exemplo, atrelar, fazer um comparativo e atrelar isso a Artemis e Artena, né? Que justamente traz essa questão da deusa caçadora, né? Da força, do poder pessoal. Então, essas deusas trazem justamente, eu lembro muito daquele filme As Brumas de Avalon, que quando a Morgana, por exemplo, está fazendo uma celebração de festividade do Beltane, né? Então, ela tá lá, né, para justamente celebrar essa passagem, esse rito, né, de que de que eu efetivamente estou eu estou pronta para gerar uma vida, né? Então, o nosso corpo, ele dá esse sinal pra gente para justamente perguntar, né? E aí, Raquel, tá afim, não tá? Né? Vai rolar? Então, às vezes, e também, pra gente não se enganar, que às vezes é, esse pari que a gente tem nem sempre é de uma criança, né? Esse pari pode ser de um projeto, né? Na minha vida, muito grande. Então, é comum, inclusive mulheres, né, que decidiram por não gerar uma vida, de gerar projetos, né? Exato. Então, isso também é algo que a gente pode fazer uma associação, né? E justamente é um acesso a um mito, a uma deusa, que traz justamente essa força, né? Esse poder de caça mesmo, né? Depois, que a gente imagina ali que seja o início, né? Que com 35 anos, mais ou menos, né? Algumas mulheres 40, enfim, né? Não existe exatamente uma data específica, mas a gente entenderia que esse é o início, né, desse processo de perimenopausa. Depois a gente teria, então, a questão trazendo, né, de novo, Artemis como essa questão da caça, né, e a Atena com essa questão de sabedoria e estratégia, né? Então, nessa primeira fase. Depois a gente traria, então, Deméter e Perséfone, né? Deméter com essa questão da fertilidade e da colheita, ou seja, de quando eu gerei esse projeto, eu gerei essa vida, né? Ou quando eu estou fazendo algumas alterações no meu corpo também estão acontecendo, né? Eu tenho um desejo de nutrir, né? Eu vou nutrir um projeto, eu vou nutrir, né? Uma outra. Uma outra pessoa, né? Então, É. existe também essa alteração dentro da gente. Então, eu acesso nesse momento, né, a Deméter, com essa questão da fertilidade e colheita, ou a Perséfone, que é justamente essa transformação que existe, né, nesse momento da minha vida, né? Então, eu tenho acesso a outras coisas nessa etapa. De repente, eu consegui tirar finalmente um projeto da gaveta, né? Então ele vai coincidir com esse momento que eu estou passando pela perimenopausa. Então, em vez da gente ter uma visão desse momento, dessa etapa de vida, como uma limitação, a gente traz de repente uma força que eu consigo finalmente tirar aquele meu projeto da gaveta, entende? Então, por isso que a gente gosta e a gente está aqui justamente para trazer essa visão de que a perimenopausa, às vezes, pode ser o momento em que eu tenho coragem de fazer algumas coisas que não conseguia acessar antes, né? Existe, então, uma outra etapa que a gente trabalha com Hera e Afrodite. Hera, então, com essa questão do casamento ou dos compromissos, das parcerias profundas, né, que são feitas durante essa etapa de vida. E a Afrodite que traz o amor, a beleza, a sensualidade, né, de como que é essa sensualidade na perimenopausa, né? Então, que todo mundo ficou assim, meu Deus, na perimenopausa, tudo está caindo, tudo está. Não, é uma outra sensualidade, né? Então, como que a gente acessa essa sensualidade? E na última, então, etapa, que a gente entenderia de perimenopausa, que estaria muito próximo ali
da menopausa por si só, né, seria a deusa Hestia, que a gente trabalha então com a deusa do lar e do fogo sagrado. Raquel, o que que é essa deusa do lar e do fogo sagrado, né? Então, essa questão de harmonia, introspecção, né? E quando a gente fala deusa do lar, é a deusa do templo, né? Do nosso corpo. Quando eu entendo que eu passei por uma transformação, que eu acessei alguma outra sabedoria e que o meu corpo, ele saiu do outro lado, né? Da ponte de uma outra forma. E porque ele passou por essa transformação, eu consigo realizar, né? Outras, ou ter acesso a outras sabedorias. Uhum. E é isso que em grupo a gente vai abordar muito, né, no nossa Travessia das Deusas, e principalmente vai desvendar muito dessas questões de hormônio, de fases, né, físicas, emocionais, espirituais, né, com relação às etapas da pausa. O foco é todo para mulheres que se consideram ou que conseguiram entender que elas estão passando por essa etapa de vida ou que querem se preparar para ela. Ou então, Não, Raquel, já estou na menopausa, mas eu gostaria mesmo assim de ter acesso a esse conhecimento, porque eu entrei na menopausa e eu acho que eu queria verificar se eu conseguia acessar isso mesmo, né? Porque de repente e a perimenopausa é muito novo, né, gente? Tá sendo e assim, a forma como é comentada ainda é muito limitada, né? Então, justamente por isso, e daí eu queria até te pedir, Raquel, para te explicar quem que são essas duas Raquel que estão falando aí sobre perimenopausa, né? Por que que a gente está trazendo essa abordagem, né? Para as pessoas conhecerem a gente, por isso que a gente está fazendo o convite para se inscrever na imersão no dia 4 de fevereiro. O valor é extremamente simbólico, né? Pelo conteúdo que a gente vai apresentar, principalmente com relação ao conhecimento enorme que a Raquel tem com relação a hormônios e, enfim, de todas as possibilidades que existem, né? De justamente de lidar com todas essas transformações. Ah, mas é isso. Eu queria saber, conta aí pro pessoal como é que tu chegou aqui, né? O que que tu estuda, o que que tu sabe? Eu vou só fazer um. É que me veio um insight agora de falar, tá? Claro. Fazer um PS, assim, que eu acho que vai explicar muito. Acho que isso que eu vou falar agora vai explicar muito como que é a nossa abordagem, tá? Então, olha Uhum. só. O estrogênio é um hormônio que ele deixa a gente desinibida e mais receptiva, tá? Então, é aquele hormônio que, justamente, como é para procriação, né, para a gente caçar, para poder procriar, ele vai deixar a gente tanto mais aberta à penetração do outro, e essa penetração entenda como quiser, Uhum. e assim, e também nos deixa mais desinibidas, certo? Beleza. Então, a gente tem uma. Magnéticas. Hã? Como é que é? Magnéticas. Magnéticas, exato. Então, a gente tem uma fase que a gente está com uma predominância desse estrogênio, e aí, dentro do ciclo menstrual, se a gente for olhar, a progesterona é justamente aquilo que a gente fala que é o hormônio do progestare, né? Então, ele vai dar as características que são mais da maternidade. Então, é aquela que melhora o teu sono, é aquela que te deixa mais acolhedora, é aquela que deixa, né? Começa a deixar a casa pronta para receber uma criança, digamos assim, ela tem que ser mais compassiva, se preocupa muito com o que o outro está falando. Se a gente Uhum. pensa que o primeiro período da perimenopausa, que é quando ela está experienciando Ártemis e Atenas, ela tem Uhum. um excesso de predominância estrogênica e uma baixa de progesterona, é como se o nosso corpo estivesse dizendo: vai, seja desinibida, seja receptiva, faça, sem se preocupar tanto com os outros. E é por isso Sim. que é muito comum nessa fase as pessoas falarem para as mulheres assim: nossa, mas você mudou, nossa, mas você não te reconheço mais. Sim, meu bem, Uhum. porque é a fase em que ela realmente, a progesterona dela tá, a diferença, né, dos hormônios está muito alta, e aí ela não tá se fudendo, digamos assim, perdão a palavra, para o que os outros estão pensando, ou pelo menos ela está se encaminhando para isso, né? Então é um pedido do corpo mesmo de dizer assim, tipo assim, olha, não ligue mais para o que os outros estão falando. Então geralmente é por isso também que nessa fase a mulher consegue lançar esses projetos e tudo mais, né? Então é Sim. uma e aí ela está experienciando essas deusas. Então, quando ela entra também na questão, quando essa queda acontece do estrogênio,
né? Então, também é quando a gente tem uma fase que a gente está na baixa do estrogênio, da progesterona, e a testosterona está alta. E aí a gente está experienciando uma Uhum. outra deusa nessa fase também. E aí Sim. depois a gente vai ter realmente esse momento que faz assim, eu sinto, né? Esse movimento. E a gente entra então nessas deusas que trazem mais essa introspecção, esse movimento interno, né, pra gente. Então, quando a gente começa a olhar para o que para os nossos hormônios e para os sintomas como um pedido, né, como uma solicitação para momentos diferentes de a gente olhar para a nossa vida e de experienciar como é que essas deusas passaram por todas essas fases e o que que elas fariam no nosso lugar se elas estivessem, se a gente estivesse Sim. vivenciando, vivendo como elas, como é que a gente vivenciaria? Essa é a nossa abordagem. Então, independente se a pessoa, independente se a mulher vai fazer reposição de hormônio ou não vai, independente que ela vai a gente vai observar, eu vou trazer uns estudos que, tipo, não é só repor o estrogênio que tudo vai melhorar. Ela vai precisar, ou Uhum. repor a testosterona. Ela vai precisar também olhar para outros fatores, senão a transição realmente não vai ser mais desafiadora, sabe? Uhum. Feito esse meu E gancho, que eu acho que. se eu ia comentar só uma coisa rapidinha, é que Por na favor. travessia a gente justamente pensou em uma forma de fazer também convites de exercícios, né? E de sugestões, que isso cada um pode ou não fazer, daí que vai de cada um, mas para cada mulher conseguir acessar cada deus e entender assim, olha, não tinha, né? Para olhar com essa curiosidade para justamente ver assim como seria se eu levasse a minha vida mais como Afrodite, ou mais Uhum. como Hera, ou mais como Perséfone, né? Então, justamente essa série de eu digo que são desafios, né? Porque são uma série de desafios de curiosidade mesmo, né? Como que é, né? Como que eu acesso essas energias? Exatamente. E provavelmente terão deuses em que a gente vai se sentir mais confortável, a gente vai se Uhum. sentir em casa. E tem outras É. deusas que a gente vai se sentir extremamente desconfortável, né? Só que o fato é que a gente passa por todas elas. Então, se a gente conseguir fazer as pazes, né, com essas deusas, assim, a gente consegue transitar por essa fase de uma melhor forma mais harmônica, né? E aí, Uhum. então, para me apresentar, né, eu sou a Raquel, eu moro, a Raquel Rosa, né? Porque eu sou a Raquel, tem duas Raquel aqui, né? Tá bom. Eu sou a Raquel Rosa. Né? Eu moro em Florianópolis, né, Santa Catarina, e a minha abordagem, a minha formação, né, é farmácia, eu tenho especialização em nutrição esportiva de alta performance, tenho mestrado em nutrição, 1 milhão de outros cursos, de outras abordagens, e sempre apaixonada pelo autoconhecimento feminino, pelo sagrado feminino. Eu não acredito que... Estou começando uma formação em psicontologia, então, que é a união, né, da ciência e a espiritualidade, para mim as coisas elas não andam separadas, né? O corpo físico, ela é um retrato do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual e vice-versa. Então, a gente está, enquanto ser humano, a gente precisa olhar para todas essas vertentes e eu amo trabalhar com a saúde da mulher porque ela é extremamente complexa e essa complexidade, ela não pode ser mecanicista ou dualista, ela tem que ser holística, ela tem que ser integrativa, ela tem que olhar para uma série de abordagens, senão a gente não entende nem a alma e nem o corpo da mulher, né? Então a gente Uhum. precisa olhar para isso e é essa e esse tanto o meu tanto o meu conhecimento físico, fisiológico, acadêmico, né, nutricional, enfim, dessa parte associando com também como é que a gente pode interpretar isso de um ponto de vista é, não tão dual, assim, né? Nem tão fisiológico. A gente pode olhar de um ponto de vista mais integrativo com as deusas também. Agora, Uhum. fale de você, Raquel. Então, eu sou a Raquel Bavaresco, sou terapeuta, né, apaixonada por Jung, e por isso que justamente as deusas estão aí, né, nessa nossa travessia. Eu acredito muito na comunicação com o inconsciente, principalmente com o inconsciente coletivo, né? Como que a gente reconhece esses arquétipos, né? Como que a gente vive os nossos complexos e principalmente como a gente trabalha com a nossa imaginação ativa. Eu sou apaixonada por contos.
Eu sou uma terapeuta bilíngue, né? Então eu tenho clientes, por enquanto, em dois países, né? O Brasil e a Inglaterra, presencial e online. E senti esse chamado, né, com relação a trabalhar com a perimenopausa por muita desinformação que eu encontrei quando eu comecei a vivenciar a minha perimenopausa. Eu estava totalmente perdida, né? E eu não gostaria que ninguém passasse por isso, né? A maior parte das minhas clientes na clínica, então, elas são mulheres que vivenciam a menopausa, algumas a perimenopausa, então eu vi que eu tinha muito para contribuir com relação a isso, né? Porque não são só as questões físicas, né, como a Raquel estava comentando, mas sim quais são as influências, né, emocionais, espirituais, que toda essa etapa de vida tem, né, no que eu estou passando, enfim, né, nessas alterações, que dentro do que até eu estava comentando com a Raquel, eu não acredito que existe ruim ou bom, né? É justamente a travessia, ela é um momento em que a gente tem uma confraria, né? A gente gosta de falar dessa forma, que a gente tem uma confraria de mulheres que trocam experiências, né? Que dedicam um momento para si, para justamente trocar sabedorias, porque no final das contas, nós acessamos deuses diferentes, né? Então, e essa troca é justamente o que pode me auxiliar, né? Ou auxiliar outra colega, para justamente ter uma melhor compreensão da etapa de vida que está acontecendo, né? E principalmente não se sentir sozinha nessa etapa. Que eu acho que é uma das principais questões, né? Ah, onde que eu busco informação? Né? E foi justamente uma das coisas que eu verifiquei que as mulheres, quando se juntavam, começavam a falar sobre isso, porque não tinham outros lugares para falar sobre isso, né? O médico ele não estava afim de conversar sobre isso, né? Exato. Sobre, olha, eu tô me sentindo, meu sono alterou e tal, né? Eu não quero um remédio, eu quero entender quais são as possibilidades que eu tenho, né? E tomar uma decisão a partir disso. Tem um Então é pouco mais isso. de ter mais autonomia, né? Eu acho que quando a gente traz, centra, a gente se centra, né? Nós somos o centro da nossa saúde, nós somos o centro das nossas decisões, né? A gente não designa todas as decisões na mão do outro, só que a gente só consegue fazer isso a partir do mínimo de conhecimento. Óbvio que a gente nunca vai, não é para substituir médico, não é para substituir nada, isso é uma questão de ter um olhar para a gente poder entender, né? Se alguém vai na tua casa, vai fazer uma reforma e né, o teu engenheiro lá pega e fala, olha, você tem que colocar esse piso. Se você não souber por que é diferencial de botar esse piso na casa e não outras marcas ou outros tipos, ou deixar em chão batido, qual é a vantagem de deixar em chão batido e não botar nenhum piso? Se você não souber isso, você não pode tomar a sua decisão, né? Você vai tomar sempre a decisão, e às vezes a decisão do engenheiro foi baseada na comissão que ele ganhou da loja de material de construção. Então, quanto mais a gente tem conhecimento sobre a nossa saúde, a gente começa a tomar as decisões que são mais acertadas e pagar o preço que a gente quiser pagar por isso, assim, né? Então, independente da fase da perimenopausa que as mulheres estejam, então o convite é que a gente pode vivenciar essa fase não como uma perda de qualidade de vida. A gente tem que tirar esse estigma, porque o óvulo perdeu a qualidade, que a gente precisa perder qualidade de vida. Isso não é real. A gente pode, se a gente, você falou de inconsciente coletivo, né? A gente fica escutando isso o tempo todo que a gente perde qualidade de vida, que a gente perde vida. A gente não perde vida, a gente experiencia a vida a partir de uma outra forma. E a gente pode isso pode ser uma forma muito mais gostosa, inclusive. Uhum. E de repente é o momento, a etapa da vida que eu estava aguardando para colocar os projetos que eu nunca quis nunca consegui colocar na minha vida, né, para a vida, né? Então, a gente acessa essas sabedorias justamente porque às vezes precisa de tempo mesmo para chegar nessa etapa, né? Então, Exato, de trazer isso como um poder pessoal, não de algo pejorativo, né? exato. Principalmente.
Perfeito. Mas é isso. Se você gostaria, né, se você ficou curiosa, né, para saber mais sobre perimenopausa, qual é a nossa visão, se quer saber mais ou quiser fazer uma pergunta, deixe embaixo aqui a sua pergunta, né? A gente vai deixar essa live gravada. Pode mandar para a gente também com mensagem direta também a sua pergunta, se não quiser expor no Instagram. Ah, mas traz, né, esses assuntos ou dúvidas que vocês têm, porque daí a gente faz as próximas lives focadas nessas perguntas, né, nessas questões, né? E como que a gente lida com elas, né? Como para a gente conversar aqui, né? Que a gente está fazendo, já começou, né? A nossa confraria aqui para a gente trocar ideias, tá bom? Um Perfeito. beijão para vocês, então. Um beijão, Raquel. Obrigada por estar Beijo. aqui. E a A gente gente vai fazer mais, né? Estejam aqui que a gente vai fazer muito mais, falar muito mais. Entrem exatamente no grupo do WhatsApp, do do WhatsApp. WhatsApp. A gente tem também, Uhum. vai fazer a programação lá. E até o próximo conteúdo. Até mais, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.